Olá para todos, sejam muito bem-vindos de volta ao curso de Revit Architecture. Seção é modelagem, aula E102, continuação do assunto paredes. Na aula anterior, vimos a hierarquia de elementos dentro do Revit. Que nós temos categorias, dentro de categorias, famílias, dentro de famílias, vários tipos. E quando inserimos aqui, tem uma instância. Vamos ver um pouquinho mais, vamos nos aprofundar um pouco mais nessas teorias. Vimos aqui também que nas famílias não estão os identificadores, né, a parte gráfica, nem os textos, nem as cotas. E tem outros tipos de famílias, né, que o Revit trata em termos de construção dos projetos também como famílias, que não fazem parte aqui de uma maneira categórica das famílias, que são as vistas, né? Enfim, outros elementos, né, que são tratados no Revit. Tudo é montado através de vistas. Fazendo um paralelo aí, é como o Windows, né? O Windows, como o próprio nome diz, ele é formado de várias janelas, né? Aqui tem uma janela que funciona dentro da janela de um programa, que é uma janela dentro do Windows e assim por diante. Bem, com relação a famílias, eu tenho três tipos de famílias aqui no Revit, tá? Essa teoria é importante e daqui a pouquinho eu já vou explicar por que eu estou insistindo um pouquinho nessa teoria. Tipos de famílias. Famílias de sistema. As famílias de sistema são as famílias primárias do seu desenho, do seu projeto, né? São as paredes, os pisos, forros, telhados, tá, okay? Grandes elementos, hospedeiros, né? Também fazem parte dessas famílias, né, de sistemas, as configurações, as viewports, folhas, eixos, níveis, né, níveis de projeto. As famílias de sistema, elas fazem parte do seu projeto e elas não são salvas como arquivos externos. Ok? Quando a gente viu aqui, por exemplo, parede, né, que a gente criou essa parede básica e tal, essa configuração, esse elemento de sistema, essa família de sistema, tá, ela pertence a esse projeto. Tá? Eu não salvo como um arquivo externo. A gente viu lá, por exemplo, quando a gente for inserir algum componente, né, for colocar um bloco, né, vamos chamar assim, uma mesa, uma cadeira, né? Eu tinha alguns que são carregados no projeto e tem outros que eu tenho lá em carregar família. Okay? As famílias de sistema, elas não se comportam dessa maneira. Você as define dentro do seu projeto através do editar tipo. Tá, ok? Famílias de sistema. O segundo tipo são as famílias de componentes padrão. Entendo de uma forma simplificada, em termos de modelagem, né? que é o nosso assunto dessa sessão, que seriam elementos que você compraria, mandaria entregar na sua obra e instalaria. Okay? Em termos de Revit, são aqueles elementos que você carrega para dentro do seu desenho. Então, como vimos há pouco aqui, se eu for desenhar um componente e for carregar família, então aqui ó, eu já entro por configuração, né, do meu Revit. Ele entra na biblioteca Metric Library e aqui eu entraria, por exemplo, em mobiliário, né, e aqui eu teria aqui vários arquivos, né, arquivos tipo RFA, de Revit Family. A gente viu isso lá no módulo básico, né, os tipos de arquivo do Revit. Então, esses elementos que são inseridos dentro do seu desenho, okay, através de arquivos externos, são componentes de família chamadas famílias de componentes padrão. Tá, ok? Percebam que quando eu venho lá, aproveitando aqui, componente, né, carregar no local, percebam que entre eles estão também as anotações, né, aqueles símbolos gráficos, né, que, vamos dizer, foge a essa regra que eu acabei de mencionar, que você compra e manda trazer e instalar na sua obra. Okay? Em termos de Revit, esses elementos de anotação, por serem arquivos externos, eles pertencem a uma família, RFA, então eles também são elementos de família tipo componente padrão.
Enquanto que nas famílias de sistema, né, para você criar e modificar, você usa o próprio Revit, né, você entra aqui em editar tipo, nessa própria, vamos chamar assim, área de modelagem, né. Nas famílias de componente padrão, você tem uma área especial de edição de componentes padrões. Ok, a gente vai ver isso mais para frente, bem mais para frente, porque isso é bem avançado, né? Mas a gente já deu uma noção lá no curso básico. Quando você clica no elemento e aperta lá, aparece o botão aqui, editar família, né? Então você entra no editor de famílias, ok? Então você está trabalhando dentro de um componente padrão. Aí você dá um salvar como e gera um arquivo externo padrão RFA. O último tipo são as famílias no local. Tá? De uma forma bem simples, são elementos que você molda no seu projeto e nunca mais você vai usar. Ok? Eles ficam presos nesse projeto. Você não vai nem transformá-los numa família de sistema, ou seja, configurá-los aqui de uma forma complexa, inteligente, ok? Como uma parede, por exemplo. E você também não vai jogar para um arquivo externo. Tá? Você não tem como clicar nesse objeto e clicar em editar lá e abrir o editor padrão, o editor de famílias, né? É um elemento que você vai criar no seu projeto e ele vai ficar preso ali. A única forma de reutilizá-lo em outro projeto seria abrindo Ctrl C, lá no outro projeto Ctrl V. Olha, esse é um exemplo típico de seria uma família do local, né, que você molda através dos comandos 3D, né, de extrude, revolve, etc., né, que a gente vai ver também. E nunca mais você vai usar um balcão como esse. Ele é especificamente feito para um determinado projeto, ok? Uma recepção de um prédio, enfim. Essa seria uma família moldada no local. E para fechar esse assunto aqui muito teórico, o que vai diferenciar isso no nosso curso? Bem, como eu mencionei na aula anterior, a partir dessa sessão de modelagem, né, eu vou produzir diversos materiais aí para compor um grande sistema que facilite vocês criarem os seus projetos, né? E esse fornecimento desse material será feito de formas diferentes. As famílias de sistema, elas serão, vamos dizer assim, entregues, né, modeladas e disponibilizadas em forma de arquivos template. Ok? Depois nós vamos ver como tratar cada template desse. Os itens que fizerem parte, né, que forem do tipo família de componente padrão, serão feitos em arquivos RFA. Da mesma forma como temos aqui, ó, criaremos uma pasta da nossa biblioteca e dividiremos aqui por assuntos, né, e dentro de cada pasta, subpastas, enfim, uma organização de modo que você terá centenas, milhares de arquivos RFA disponíveis. As famílias local não, essa aí vocês mesmos é que vão produzir aí caso necessário. De uma forma geral, tá? Deve-se evitar famílias no local, tá? Primeiro, pela própria questão de que você não irá reaproveitá-las, né? A vantagem da família no local, de fato, é que ela é bem mais fácil de conceber, tá, do que uma biblioteca de componentes padrão. Vocês vão ver que para criar um componente padrão é bem trabalhoso, bem criterioso, né? As famílias no local não, você usa os comandos de modelagem, né, que a gente já está acostumado aí no CAD, extrude, revolve, né, enfim, e a gente cria rapidamente sem se preocupar muito com parâmetros. No entanto, tá, as famílias no local, elas carregam muito o desenho, tá? Elas são famílias pesadas, ok? São elementos que pesam bastante no desenho, beleza? Então voltemos ao nosso estudo efetivamente de paredes. Vejamos então na ação como se comportam as paredes. É uma revisão rápida. Desenhamos uma parede, né? Aqui em cima já vai dando a cota, né, da parede. Se eu quiser uma parede de 3 metros, durante a execução eu digito 3 e está lá a nossa parede desenhada no tipo parede básica 15 centímetros. Bom, vamos manipular essa parede. Como? Primeiro, eu tenho os grips aqui do lado,
que me permitem arrastar uma extremidade ou outra, né? Durante esse arraste, se eu soltar, né, ele imediatamente para a edição, né, o esticamento, né, o encolhimento dessa parede. Se eu estiver arrastando e digitar um valor, tá, aqui eu posso até soltar o mouse, 3.5, ok? Qual a vantagem desse segundo método? É que quando eu clico aqui, ó, por exemplo, vou mudar para 5, tá? Reparem aqui a posição dos dois grips, né? Quando eu coloco 5, ele expande para os dois lados da parede, ok? Não estando claro que aqui a parede não está conectada a nenhuma outra parede, né? Algum elemento. Quando, no entanto, eu estico esse lado aqui, eu ameaço esticar esse lado, eu clico, seguro e durante o arraste eu já digito 5, tá? Aí esse lado ficou fixo e esse passou a se movimentar. Então a parede cresce somente para esse lado. Beleza? Vamos desenhar uma parede concorrente com essa, saindo daqui dessa extremidade. Aqui eu estou com cadeia ligado, né? Vou desligar a cadeia. Desenhar mais uma parede. Aqui. Bem, a gente já viu também lá no curso básico, só a título de revisão, que quando eu clico em um elemento, tá? No caso aqui uma parede, ele coloca essas cotas temporárias, né, que me permitirão manipular o objeto selecionado. Tá, ok? Então, se eu cliquei nessa parede e agora eu tenho a cota temporária 4,85, se eu clico nessa cota e mudo ela para 3,5, por exemplo, tá, ok? Esse elemento selecionado é que vai se mover. Tá? Vamos dar um Ctrl Z aqui. Vou selecionar de novo. Eu posso também simplesmente, tá, quando eu passo aqui em cima da parede, aparece esse símbolo de mover. Eu posso arrastar esse elemento aqui, eu estou dando um move, né? Mas nesse caso eu não tenho a opção de escolher, né? Eu poderia, por exemplo, querer que essa conexão aqui dessa parede não se movesse, né? Que essa parede continuasse até aqui. Então nesse caso eu não usaria nem este item, que aqui se eu mudasse, por exemplo, para 3,5, aconteceria a mesma coisa que quando eu arrasto a parede, né? Ao passo que se eu clico no objeto e uso o comando move, tá? Aí me aparece aqui sim a opção de desunir o elemento, né? E aí eu posso arrastar, só que aqui agora eu não tenho a posição relativa, né? Eu teria que ter a distância que eu desejo mover o objeto. Beleza? São as diferenças aqui de comportamento quando eu arrasto a parede, quando eu movimento a parede. Isso tudo em se tratando de visualização em planta, né? Estou aqui trabalhando numa vista aqui, no caso aqui uma vista de terreno. Bem, quando eu desenhei essas paredes, eu não me atentei para isso, mas automaticamente, se eu selecionar essas paredes aqui, elas foram desenhadas como restrição de base no térreo e restrição superior não conectada, são paredes de 8 metros. Né? Aqui no terreno, né, que é onde eu, vou dizer erroneamente até, desenhei, a visualização, embora esteja aqui como fina, tá, a visualização das paredes, tá, no terreno, ela está de uma forma aqui simplificada. Tá? Se eu for lá no térreo, olha, a forma agora de resolução fina, ela apresenta as paredes. É uma propriedade de vista, tá? Essa vista, criada automaticamente chamada terreno, ela tem umas configurações aqui de sobreposição, né? A gente já viu com bastante detalhe esse assunto de sobreposição na vista, né? Como a vista de forro, né? Por exemplo, as plantas de forro, elas têm algumas características especiais. Ok, então vamos voltar aqui e trabalhar no térreo. Quando eu for trabalhar em 3D, quando eu seleciono um conjunto de paredes, aqui eu posso trabalhar as propriedades delas em conjunto, né? Se eu seleciono uma parede apenas, me aparece aqui esses manipuladores, okay, de parede, tá? Que vão me permitir
que é fazer uma manipulação local, no entanto sem cotas temporárias, tá ok? Então aqui é uma manipulação sem precisão dessas paredes. Eu posso aqui através dessas setinhas aqui, até é difícil às vezes selecionar, né? Dependendo da escala. Eu posso levantar e abaixar aqui essas paredes, ok? Mas sem nenhuma regra. E quando eu clico agora nessa parede que eu fiz a modificação dela, para eu ter precisão nesse movimento, tá? Eu coloco aqui, ó, repara que aqui é 1.5464. Quando eu manipulo essa parede, automaticamente ele sofre alteração, porque ele dá um deslocamento nas propriedades da parede. Ok? Então, sem precisão, manipulo por aqui, com precisão, manipulo aqui nas propriedades, que é o mais comum até. E quando eu tenho mais de uma parede selecionada, aí eu não tenho essa opção de manipulação, só aqui na caixa de propriedades, beleza? Aonde eu posso também, como a gente já viu, né, estabelecer um vínculo do tamanho, né, do comprimento vertical da altura da parede, vinculá-lo a um pavimento, tá certo? A propósito dessa caixa de propriedades aqui, quando eu mudo, né, vamos botar aqui para cobertura, quando eu mudo imediatamente uma propriedade, tá, ele espera um tempo e depois executa a ação, tá? Ou então eu posso vir aqui, mudar e clicar no botão aplicar. Às vezes é necessário, tá? Geralmente quando você coloca valores aqui, vamos colocar aqui cobertura, quando você coloca deslocamento, né, por exemplo, de 1, tá? Quando você digita valores, se você teclar Enter, ele vai obedecer esse comando depois de um tempo, vai deslocar, tá? Mas se você não teclar Enter, por exemplo 0, ele vai esperar você clicar aqui o aplicar, para poder imediatamente aplicar essa propriedade que você mudou aqui na caixa de propriedades. Vamos voltar essa restrição de base aqui para 0, igualar as paredes. E vamos dar uma olhadinha então em uniões de paredes. A gente viu aqui no Terra, né, de uma forma bem fácil, né, que a gente chega perto da parede, né, se eu clicar aqui, ó, essa parede está unida com essa aqui, e o ponto de união entre as paredes está, né, aqui, onde essa parede alcança a outra, e até o eixo. Tá? Se eu desenhar uma outra parede aqui, repara que eu chego aqui, ó, ele grudou na face, mas eu posso vir até aqui dentro, ó, e clicar lá no meio da parede, tá? Não tem nenhuma diferença aqui operacional, tá? Nessas duas formas. Só que essa forma, né, de unir as paredes é uma forma automática e nem sempre a gente quer dessa forma, né? Por exemplo, vamos voltar lá no 3D. Vamos observar o seguinte, vamos supor que essa fosse uma parede estrutural e essa parede que fosse, vamos dizer assim, encostada nela, né? Se eu for lá no térreo, olha, se eu observar dessa forma, como ela está apresentada aqui, em planta baixa, pareceria que elas têm a mesma altura, né? Que são paredes iguais. Então, o que me interessaria? Mudar a forma de apresentação dessa parede. Ok? Então, a gente tem no Revit como mudar a representação, a forma de união entre essas paredes. Tá? Eu tenho aqui no menu modificar, eu tenho exatamente aqui, ó, uniões de paredes. Tá? Altera como as paredes se unem, suporte, chanfro, esquadras. Tá? Clico nesse botão e repara aqui a mensagem: selecione uma união de paredes a ser editada. Tá? Então, vou clicar aqui, eu passo o mouse perto, clico aqui, e aí ele me oferece aqui as opções de edição, né, na barra de opções aqui. Então, aqui, como eu estou em planta baixa, né, ele não vai me oferecer muitas opções aqui, a não ser de representação. Então, eu posso usar aqui, por exemplo, ó, não limpar a união. Ok? No caso daquela parede que a gente desenhou,
né, que ia até o eixo da parede, né? Se eu vier aqui modificar uniões de paredes, seleciono essa união aqui, eu pedi não limpar a união, mesma coisa, ok? Então é uma parede encostada aqui, ela não une, não faz aquele fillet, vamos chamar assim, fillets e trims, né, que a gente costuma fazer no AutoCAD lá, para unir as paredes. No 3D, eu posso ter operações mais complexas. Eu vou fazer o seguinte, eu vou abaixar um pouquinho essa parede, né, para a gente estudar melhor essas propriedades. Então vamos lá, modificar, uniões de paredes, eu vou selecionar aqui esta união aqui. Próximo e anterior, tá? Quando eu clico aqui em próximo, ele vai variando, olha aqui, a união entre as paredes. Essa sobrepôs a essa, inverteu, o próximo. Ok? Ele inverteria aqui a sobreposição. Quem é que manda, vamos dizer assim? Tá, ok? Quem é que está passando de quem? O anterior seria a inversão. Tá? Aqui eu estou tratando de paredes que formam 90 graus entre si, né? Se eu tivesse uma parede de uma forma inclinada, né, de uma forma diferente, modificar, uniões de paredes, clico aqui. Além dessa opção, vamos supor agora que eu faça a mesma coisa aqui nessa parede, né? Eu vou lá em modificar, uniões de paredes, vou clicar agora nessa união. Repara que aqui, ó, eu não tenho a opção próximo e anterior, tá? Porque não é possível, como a relação entre essas paredes aqui, essa parede passa dessa parede aqui, ele não permite uma alteração de hierarquia, tá? Porque eu não tenho como dividir essa parede aqui, né, da mesma forma como eu fiz aqui, né, a próxima e anterior, né, sobre uma sobreposição. Essa parede já é caracterizada como passando dessa daqui, não tem como mudar essa hierarquia aqui. Nesse tipo aqui que a gente está analisando, tá? Repara que vou olhar aqui de frente, tá? Um pouquinho mais, a continuidade, né? Essa parede aqui inclinada, né? Embora mesmo que eu mudasse aqui o próximo e anterior, ela continuou, né? Essa parede se prolongou, e essa parede aqui fez, né, uma inclinação, aquela, né, uma forma aqui de continuação, que seria um preenchimento com massa, né? Por quê? Porque eu estou com junta de topo, tá? Se eu mudar para chanfro, tá? Olha, essa parede pega a sua própria inclinação, e aqui surge uma quina, aqui, tá? Cada parede aqui vai até a metade, tá? Se eu pedir para colocar no esquadro, essa parede vai e para, e a seção dela, né, fica reta. Fisicamente aqui essa parede passa um pouquinho para fora dessa daqui, tá? Mudando o próximo e anterior, olha lá, acontece ao contrário, né? Essa parede aqui passa, ok? Então aqui você pode trabalhar as diversas formas: junta de topo, chanfro, colocar no esquadro. E aqui você muda em próximo e anterior. No caso de quinas, né, você muda a hierarquia, né? Quem passa, quem manda na parada. Aqui nesse tipo de união, estou trabalhando aqui em 2D, eu não posso manipular nada, né? Uma parede está chegando na outra, é apenas junta de topo. E aqui no canto, como eu não tenho uniões de paredes, né, permitir união ou não permitir união. Quando eu clico em não permitir união, quando eu for desenhar uma parede, partindo daqui, olha lá, ele não faz o chanfro aqui de forma nenhuma. Tá, ok? Começaria a parede a partir daqui, uma parede a partir daqui. Mas essa parede, olha lá, ela não está unida com a outra. Beleza? Então aqui agora, se eu for em modificar, uniões de paredes,
Aí eu posso mudar a hierarquia, mas sempre terá esse buraco aqui, né, que eu determinei quando eu deixei essa parede aqui isolada, né, eu determinei aqui que ela não sofreria nenhum tipo de união aqui na ponta. Beleza? Bom, esse é um assunto também que não precisa ficar falando. Isso aí na prática mesmo é que nós vamos definir isso. Ok? E para desfazer essa operação, né, de não permitir união, o que eu vou fazer? Eu vou aqui de novo em modificar união de paredes, clico aqui e mudo para permitir união. E aí basta eu esticar uma parede, que se ela estiver passando com a outra, já terá aquela união feita. Ok? União de paredes.